Porque isso aqui, pra mim, que o TikTok tá trazendo, é o que ele tem feito nos últimos anos, que tá sendo a vanguarda da criação de conteúdo. Outras plataformas, eu vou dizer que principalmente as que estão no guarda-chuva do Meta, né, o Facebook, o Instagram principalmente, mais ainda o Instagram, porque é a plataforma que os influenciadores brasileiros mais utilizam, ela é extremamente parada e mais interessada em gerar lucro para ela mesma do que propor outras possibilidades, oportunidades para os criadores de conteúdo. O que a gente viu de atualização no Instagram nos últimos anos é uma enxurrada de atualização para DM, né, que na prática assim, não ajuda nada o criador de conteúdo, que é o grande pilar hoje das plataformas, desde que o feed mudou para ele ser esse feed infinito e não um feed temporal. Então tu via as publicações dos teus amigos, das pessoas que tu seguia, e passou a ser um feed em que tu consome conteúdo para ficar viciado nessas plataformas. O Instagram, ele não fez mais nada de novo, por mais que ele somente atualizou para operar dentro dessa lógica, mas não trouxe mais nada. Então a gente não tem hoje uma monetização estruturada para quem trabalha na plataforma. A gente não tem outras possibilidades de conteúdo. Pelo contrário, o Instagram incentivou milhares de profissionais a criarem filtros para chegar 2, 3 anos depois, ver que isso não dá lucro para ele, pelo contrário, dava prejuízo, descontinuar isso, tirando um monte de gente que já tinha se especializado nisso, porque a própria plataforma tinha incentivado, e propriamente diversas oportunidades de conteúdo que tinham utilizando esses filtros. Enquanto isso, o TikTok vem trazendo muitas novas possibilidades. Cara, o TikTok, desde que ele surgiu, ele já tem, por exemplo, o TikTok Studio, que é muito melhor do que qualquer oportunidade que o Instagram trouxe de analisar, criar conteúdo, né? Uma plataforma feita para quem cria conteúdo. Tem o TikTok para artistas, que também tá surgindo agora, que tá super bom. Tem o perfil de artista para TikToker, então se tu é um artista, né? Eu trabalho bastante com artistas. A gente tem um perfil exclusivo para quem trabalha com música lá dentro. É assim, muitas novidades. Pô, a monetização da plataforma é muito melhor. Isso não passa pano para os problemas que eles têm também, né? Problema de ser ali uma plataforma que não foca no criador e sim no conteúdo. Então, mesmo que tu tenha milhares de seguidores, se aquele conteúdo não performar por conta própria, ele não tem alcance, o CPM dele ainda é muito baixo, né? Então o criador de conteúdo recebe muito pouco por um grande volume de pessoas impactadas e tudo mais. Eu acho que elogiar não é passar pano para as contradições. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre uma possibilidade que, para mim, não é game changer, não vai mudar tudo, mas mostra quanto o TikTok tá tentando minimamente se adaptar a esse mercado de influência e dar de volta para o criador de conteúdo, que é quem possibilita essas plataformas, essas empresas, essas corporações existirem. Então, o que o TikTok fez é agora possibilitar a venda de tênis usados. Não só tênis, tá? Mas principalmente tênis. Tem ali também alguns produtos de específicos que tu vai poder. Tudo isso com uma autenticação, tá? E aí, pra quem talvez não esteja acostumado, não seja o que eles chamam de sneakerhead, né? Se eu não me engano é isso. Que é uma comunidade muito específica que trabalha com compra e venda de tênis. Muito mais por um lado de colecionador, né, do que necessariamente só um tênis pela usabilidade, pelo uso, né, que o tênis tem de proteger o pé, e mais uma coisa estética, de marca, de coleção. Então, esse mercado, ele já é muito forte nas plataformas hoje. A gente vê muito conteúdo de tanto pessoas relevantes nesse segmento, quanto ali eventos desse segmento. E, de novo, as plataformas, elas já construíram esse monopólio de visualização, né? E a gente viu isso principalmente no YouTube, e agora elas vão começar a construir um monopólio de monetização além da visualização, né? Quando eu digo monopólio de visualização, assim, hoje pra te receber entretenimento, tu vai pras plataformas e aí elas monetizam em cima da tua visualização com anúncio, mas também existem as outras formas, clube de canais, venda de cursos, venda de produtos relacionados, e tudo isso essas plataformas estão abraçando e trazendo pra dentro delas. Mas essa demanda que o TikTok traz de tu conseguir vender um tênis usado é bacana, porque ela olha para um nicho específico, que é esse nicho de compra e venda de tênis, de coleção, e fala, olha, a minha plataforma vai poder atender a demanda que esse nicho tem. E aqui está. Mesmo que não seja uma demanda global, mundial, ele está possibilitando essa solução aqui que hoje não se tinha para esse nicho. E isso para mim é um dos grandes pontos que o TikTok tem trazido, que nem eu falei lá no início. E assim, claro que tem problemas, mas gente, ter problemas não quer dizer que a gente não vai lidar com os problemas. Então, como é que eu vou saber que o tênis é usado?
autenticado, como é que eu vou saber da qualidade do tênis? Aí isso se resolve de outras formas, mas isso não impossibilita implementação de outras possibilidades. A grande questão é que tem que ser corajoso, tem que ter vontade de crescer e não somente ficar lucrando, que é o que acontece com as empresas do Meta. Ficam ficam no mesmo por anos somente naquilo que é garantido. Eu não duvido que nada que daqui a pouco, dando certo isso, o Meta traz para dentro, que foi o que aconteceu com os Stories, que foram copiados lá do Snapchat, foi o que aconteceram com os Reels, que foram copiados do TikTok, e outras ferramentas que a gente sabe que também... os próprios presentes, né? Que o TikTok trouxe e o Instagram copia. Então, eu acho muito importante a gente valorizar esses pontos do TikTok. Então, claro que para lidar com esses problemas de implementar isso, existiram formas de fazer isso. Então, existem algumas coisas que são necessárias para vender tênis usados, tá? Então, tem empresas especializadas que vão fazer a verificação, autocomprar um produto, né, que tá dentro dessa categoria. Existem outras... tu tá aceitando participar de uma dinâmica um pouco diferente, né? Então, o próprio vendedor, ele precisa ser aprovado. Então, também tem isso que o vendedor... ele vai ser analisado e só vai poder vender esse tipo de produto quem for aprovado por certas empresas. Também tem ali uma verificação do estado do produto, né? Então a gente vê aqui produtos de baixo listado, né? Abaixo de bom estado por essas plataformas, eles são banidos. Tem uma necessidade de informar de uma forma muito mais completa o que é o produto. Também tem uma política específica de reembolso, então se a pessoa recebe, devolve o produto porque não estava de acordo com o que foi passado, também é algo específico desse tipo de compra e venda. De novo, isso aqui é o TikTok querendo também buscar essas outras oportunidades, mesmo sabendo que não necessariamente isso é o que dá mais lucro para eles. Porque tem custo, gente. Toda essa ideia de tu ter uma empresa terceirizada, tu ter outras pessoas envolvidas, tu criar tudo isso, são custos para as plataformas que às vezes nem sempre eles retornam diretamente. Então é o que eu falo do Meta, né, com essa ideia de não testar nada, só pegar aquilo que é garantido, é muito limitante, porque hoje eles são a plataforma que monopolizou, né, as grandes Big Fives, elas monopolizaram o que a gente tem hoje no digital, e se elas resolverem ficar estagnadas, porque assim elas lucram mais, a gente fica à mercê disso, porque o mundo em que a gente vive já é regido e organizado por essas plataformas que têm, estruturalmente, elas coordenam todo o digital, além de serem as empresas que mais acumulam capital também aí, e valor de mercado. Então, eu acho que é uma grande oportunidade se isso fizer sentido pro teu nicho. Então é de fashion, streetwear, né? Tu tem ali talvez até um consumo consciente de venda e revenda de roupa, brechós. Talvez isso aqui seja um caminho. Inicialmente, tá? Certamente ainda não tá disponível no Brasil, mas é uma grande porta de entrada para a gente também ter outras possibilidades organizadas dentro dessas plataformas, né? Porque tu poderia sempre dizer, vai lá pro meu site, compra meu item, meu produto. Mas também entender que a plataforma tá organizando ela mesma para atender essas demandas. Talvez não seja essa demanda do teu nicho, mas permite imaginar e visualizar que talvez em algum momento alguma plataforma vai atender uma demanda do teu nicho, mesmo que não seja um nicho que mais dá dinheiro, que mais monetiza para elas. Então eu acho muito interessante e fico muito feliz de trazer essa notícia aqui para quem talvez possa ser impactado por ela. Então lembrando, tu chegou até aqui, tu vai clicar aqui para te inscrever no canal e, mais importante, esse vídeo aqui, o YouTube está te recomendando porque ele sabe que tu vai gostar. Então te inscreve no canal, comenta aqui se tu gostou dessa atualização do TikTok e te vejo nesse vídeo aqui. Um beijo e até a próxima, meu querido e minha querida criadora de conteúdo.